Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Greenpeace. Assinantes do canal 14 NET Anápolis. Estamos começando mais uma edição do programa Cultura em Evidência, que segue uma linha de entrevistas, como vocês já sabem, e apresentamos aqui trabalhos dos artistas anapolinos em todos os gêneros, estilos e segmentos culturais. Estamos felizes por conta das manifestações de carinho dos nossos assinantes e de todos aqueles que estão nos assistindo. Temos recebido manifestações de apoio, de solidariedade. Obrigada a todos. Nesta edição do nosso programa Cultura em Evidência, hoje abrimos espaço com muito prazer, com muita alegria, para receber aqui a professora, escritora Simone Ataide. É romancista, atua como coordenadora do projeto SOS Terra, Arte em Prol da Ecologia, um tema social de fundamental importância para todos nós da sociedade e para todos nós seres viventes. Simone é de Goiás, casada, tem 2 filhos, é odontóloga, graduou-se também em letras, aperfeiçoando a arte da escrita, pós-graduada em língua portuguesa, é membro da Academia Anapolina de Letras e da ULA, União Literária Napolina, e da Rede de Escritoras Brasileiras. É autora de várias obras que ela vai nos apresentar daqui a pouco. Simone, é um prazer, uma alegria muito grande recebê-la aqui nos estúdios do Canal 14. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabriela. Eu agradeço muito o seu convite. É um prazer para mim estar aqui hoje. Simone, nós sabemos que você é odontóloga, quer dizer, uma área de saúde. E conta pra gente como é que surgiu para você essa paixão pela literatura, pela arte de escrever, porque são caminhos distintos, não? Ah, sim, bem distintos, né? Nada a ver a área de saúde com a área de humanas, né? Mas eu acho, Gabriela, que a questão da literatura, ela veio de dentro, né? Acho que é um chamado interno que me acompanha desde a infância. Então, desde que eu era criança, com 9 anos, eu já escrevia poemas, sabe? Então, e sempre escrevi historinhas, desde a minha adolescência inteira. Então, eu acho que é um chamado mesmo, é uma vocação, que às vezes falou mais alto do que o meu trabalho como dentista, né? Com certeza, veio complementar, não Veio é? Uma coisa complementar. complementa, realmente. É. Simone, além de escritora e grande incentivadora do projeto SOS Terra, idealizado pelo nosso colega e artista Roberto Brenner, o que propõe esse projeto mesmo, deste livro SOS Terra, no contexto da comunidade anapolina? Então, eu fico muito feliz, Gabriela, de falar sobre o projeto SOS Terra aqui com você, né? Primeiro porque você é nossa também incentivadora, nossa companheira do projeto. E é um projeto muito bonito, que, como você mesmo disse, né, foi idealizado pelo músico, poeta Roberto Brenner. É um projeto de arte e educação, basicamente, né? Então, a gente propõe visitas às escolas para trazer o tema ambiental, o debate ambiental com crianças, adolescentes, né? De uma forma bem lúdica. Então, nessas visitas, a gente sempre existe a parte musical do Roberto, que é muito bonita, né? Poética, sempre com as músicas com temas ambientais. E tem também os nossos voluntários da União Literária Napolina, que são poetas, que vão lá para declamar poemas, né? Tem a parte de uma palestra, uma mini palestra, vamos dizer assim, sobre o tema ambiental.
E também atividades, brincadeiras, né, gincaninhas que a gente faz ali com os alunos, para despertar neles, assim, a importância de se cuidar do meio ambiente, de não se jogar lixo na rua, de não desperdiçar, né. Uma série de questões que a gente então faz, sim, voltadas para o meio ambiente, mas de uma forma cultural também. Com certeza. E vem evidenciar essa necessidade, né, também das crianças aprenderem como cuidar da Sim. natureza, né, e Uhum. salvar o mundo, né, como diz bem os textos aqui desse livro, né. É. Simone, e você falou dessas ações, desse trabalho, né, com o SOS Terra. Você poderia nos apresentar seus outros livros, Ah, suas outras sim, obras? Porque a gente sim. sabe que você tem várias edições, né? Então, acabou que a gente não falou muito sobre o livro do projeto, né, Gabriela, mas Hum. esse livro aqui, que você também faz parte dele, né, ele é uma culminância do projeto, vamos dizer assim. Ele é um resumo de toda a literatura que é feita pelos nossos voluntários, né, e tem também a parte educativa, didática, na qual a gente fala muito sobre o cerrado, sobre os cuidados com o meio ambiente. Então é um livro que ficou assim, ao mesmo tempo que ele ficou pedagógico, ele ficou também artístico, né. Tem a parte literária e a parte pedagógica. Então, e esse livro ele é doado para as escolas. Sempre que o projeto SOS vai a algum lugar, a gente doa esse livro, né, ele não é Uhum. vendido. Então ficou muito bonitinho esse livro, Interessante. Esse é o livro do do projeto. projeto. Este Então agora os meus livros, né. Esse aqui, Gabriela, foi o primeiro que eu escrevi, que eu publiquei, que é o Calypso e Ulisses. Ele é um romance que fala, assim, de amores desencontrados. E ele tem um tema atual, né, se passa na modernidade, mas ele faz um diálogo com a mitologia grega, hum, que é um tema que eu sou, assim, apaixonada, né, e os personagens têm os nomes dos personagens da mitologia, que é Calypso e Ulisses, né. Então o que acontece com esses personagens, esses desencontros, eles são narrados, por 2 personagens femininas. E apesar de ser um livro que é narrado por personagens femininas, ele é um livro que agrada também aos homens. Eu tive, assim, a alegria de ter leitores homens, né, que elogiaram muito esse livro. Então esse aqui foi meu primeiro livro publicado. Depois, Gabriela, veio o Aprendiz Tiradentes, né, que é um romance histórico. Quer que eu falo sobre vamos ele falar agora? sobre ele já já, viu? Então não vou falar muito sobre ele agora não, né, é o Aprendiz Tiradentes. Depois, veio o infantilzinho, A Pescaria dos Sapos, que é um livrinho, assim, que eu gosto muito. Ele foi ilustrado pelo filho do Isaac Alarcão, nosso grande pintor, que Hum, que é o Tiago Alarcão. olha. Ele é um livro, assim, muito coloridinho e fala sobre, uma cidade de sapos, onde os sapos estão, assim, bem entediados, né, e a diversão que o sapinho, o seu Tutuca, tem é pescar. Mas a pescaria dele não dá muito certo não, sabe. É uma aventura e é um livro que vai falar, assim, sobre solidariedade, sobre, a força de um grupo, né, em prol de um bem comum. Então, assim, as crianças gostam muito desse aqui. Aí depois veio, A Descoberta de Tales, que é um livro, até o subtítulo dele é Uma Viagem em Busca do Propósito da Vida. Eu tive a alegria que esse livro ele foi premiado na bolsa de publicação João Luiz de Oliveira. Ela não existe mais, né, ela foi substituída pelo projeto Anápolis em Letras, Fatos e Imagens, mas então em 2014 ele foi o vencedor dessa bolsa, e ele vai contar a história de um professor de história que está passando por uma crise, está por volta dos 40 anos, passando por uma crise pessoal, de saúde, com a família, e ele resolve fazer uma viagem para fugir dos problemas. E nessa viagem ele vai se reencontrar, né, é uma viagem interior. E esse livro, ele é baseado em outro livro, que é do Dalai Lama, que se chama Em Busca da Felicidade. Então o Em Busca da Felicidade é um livro de autoajuda, e eu fiz esse aqui romanceando, essa autoajuda, né, então na verdade ele é um romance, mas que ele tem uma pitadinha mesmo de autoajuda.
bom, E excelente. depois veio esse aqui, que é um outro infantil, que é o Espelho Malucado, as crianças também gostam muito. Ele foi ilustrado pela Maitê Serra e os personagens, eles têm assim aquela carinha de personagem de mangá, né? Personagem japonês. E ele vai falar sobre o menino que ele não tem muito limite, que ele pratica bullying na escola, e aí ele ganha um espelho mágico. E quando ele ganha esse espelho, ele vai se ver como ele é de verdade. E aí ele não vai gostar muito, não. E a história, o enredo se desenvolve a partir desse tema, né? E o último, Gabriela, é esse aqui, Hemoglobina Literária. É um livro de contos, foi selecionado também no concurso ALF, e ele tem contos assim bem ecléticos, sabe? Para todos os gostos. Então tem desde cômicos até um pouco de suspense, sabe? E eu acho que as pessoas vão gostar. São vários contos. Bem, nós podemos perceber que Simone é uma mulher polivalente, né, que consegue assim integrar várias atividades ao mesmo tempo. Isso é muito bom, Simone. Agora, você já falou sobre as suas obras infantis. Eu queria só fazer uma observação aqui para os nossos professores, o quanto é interessante colocarmos as nossas crianças desde pequenos a ler, a ter um livrinho como esse, com ilustrações interessantes, são reflexões, não é? Porque o livro, a leitura, traz para nós um mundo gigantesco de aprendizagem. Então é muito interessante que os professores adotem esses livros infantis e que coloquem os alunos para fazer suas leituras, para começar já a tomar gosto, porque a gente só consegue mesmo essas viagens interessantes e fantasiosas através da leitura. É um descanso da mente, é um aprendizado muito grande. Então, eu gostei muito desse livro seu, Simone. Ah, muito Tá? obrigada, Parabéns. Bela. São Obrigada. todos bons, mas. Bem, então agora vamos para o Aprendiz de Tiradentes, que é um livro muito interessante, que ela começou esse livro há muitos anos e tem ligação com a profissão dela, que é de odontólogo. Agora sim, vou dar oportunidade para ela nos contar alguma coisa, como tudo começou desse Aprendiz de Tiradentes. Então, você falou que tem alguma coisa a ver com a profissão de odontóloga, né? Vamos ver. Então, Tiradentes era um cirurgião barbeiro, né? Ele era um tira-dentes, né? Na época não existia faculdade de odontologia no Brasil, não existia esse título, né? Odontólogo nem dentista, mas então o cirurgião barbeiro ele fazia de tudo. Ele extraía dentes, ele fazia curativos, ele tudo, né? O que precisasse. E a história desse livro o enredo basicamente é o seguinte: é um rapaz chamado Hélio, que por sinal é o nome do meu pai, né? Eu quis homenagear meu pai também, que era dentista. E esse Hélio ele vai aprender a profissão de cirurgião barbeiro com o Tiradentes. E a partir do momento que ele vai convivendo com o Tiradentes, ele vai sendo como se fosse uma testemunha ocular de todo o processo da Inconfidência Mineira, né? E vai conhecendo os personagens que fizeram parte dessa Inconfidência. Assim, e aí eu falo, então, sobre o personagem Tiradentes, sobre personagens reais, né, da Inconfidência Mineira, como Tomás Antônio Gonzaga e outros, mas de uma forma, assim, mais lúdica também, né? Sem aquela rigidez da história. Então, tem vários personagens fictícios que interagem com esses personagens reais para criar uma história, assim, mais agradável, mais, que chame mais a atenção do leitor. Então, aí o Hélio, então, ele vai aprender essa profissão e depois o final da história, né, apesar de que todo mundo já sabe o que acontece com o Tiradentes, né, que ele é enforcado, mas as pessoas não sabem o que acontece com o Hélio, né? Então. E esse livro aqui, Gabriela, eu tive assim uma grande alegria com ele também, que ele ganhou a menção honrosa pela Academia Goiana de Letras, em 2016, se não me engano. Então, para mim foi uma alegria muito grande, né? Assim, dentro de várias obras goianas, ele recebeu uma menção honrosa. Então, eu fiquei muito feliz. E é um livro também, assim, a capa dele também foi feita pelo Tiago Alarcão. É um trabalho bonito, né? Você vê que nós temos aqui o Tiradentes, tem aqui a cidade de Ouro Preto, Com né? certeza, um design muito bom. Muito bonito.
Então é um livro, assim, que me dá muitas alegrias até hoje. Que bom. Eu participei da análise desse livro, quer dizer, Sim, cheguei lá na ULA, a Edna Eloy que estava fazendo a isso. análise, gostei demais Ela fez desse uma livro análise seu, muito bonita né? desse livro. Análise boa. Simone, como há diferentes abordagens aqui naquilo que você escreve e tudo, Uhum, você também é colaboradora na ULA, não é? E isso, uma manhã que eu estive lá na ULA, vocês estavam fazendo uma parceria com a UEG, um projeto. Você pode falar isso. para nós um pouquinho desse projeto? Então, eu acho muito bom falar da ULA, né, da nossa União Literária Napolina, que é a entidade que agrega os escritores aqui de Anápolis. E nós tivemos uma professora de história, professora Fátima, que se interessou em conhecer a nossa entidade, a sede da nossa entidade, que fica no Maracanãzinho, e se interessou pelo meu livro, porque é um romance histórico, né? Então a matéria que ela dá na UEG é literatura e história. É uma matéria extracurricular muito interessante, né? E aí ela foi nos visitar com os alunos dela, e aí eu tive a oportunidade de falar para eles sobre o livro, sobre o processo criativo, né? Como que eu tive a ideia de fazer o livro e tudo. E a professora Edna Eloy fez a parte da análise ela é crítica literária também, né? Uma análise crítica sobre o livro. Então foi um evento muito bonito, eu acho que pode ser até o primeiro de vários eventos aí que a gente poderia fazer junto com as universidades, né? Seria Verdade. interessante. Simone, nesse livro seu, O Aprendiz de Tiradentes, ele envolveu muita pesquisa, não? Sim, envolveu muita pesquisa, Gabriela. Eu costumo dizer assim que a minha motivação para escrever esse livro foi falar mais sobre o Tiradentes enquanto um personagem assim bem polivalente, porque ele além de ser um inconfidente, né? Ele também ele era um tropeiro, ele fazia vendas, né? Com as mercadorias no lombo do burro. Então ele conhecia Minas e no Rio de Janeiro como a palma da mão. Ele entendia muito do uso de ervas medicinais, era minerador. Então era um personagem assim bem rico, né? Só que quando eu fui tentar escrever sobre Tiradentes, eu vi que não tinha como escrever só sobre ele sem falar sobre Inconfidência, né? E aí eu vi a encrenca que eu me meti. Porque Inconfidência é um tema assim muito polêmico, é muito difícil de ser estudado, porque há várias versões, né, e a gente nunca sabe qual que é a versão verdadeira. Mas o legal é que nessas lacunas da história, aí a ficção, você consegue colocar ficção, jogar ficção, né? Então acaba sendo bom para o ficcionista, para quem escreve um romance, essas lacunas, porque se fosse tudo muito explicadinho pela história, não teria espaço para ficção, né? Que bom. Mas só continuando aqui sobre as pesquisas, então assim, eu pesquisei vários livros históricos, historiografia, romances sobre o aprendiz também, não havia muitos, mas estudei também. E muitos artigos científicos, artigos de universidades, sabe? Então eu passei 2 anos pesquisando, antes de começar a escrever o livro mesmo, propriamente. Que bom, por isso tem sido sucesso esse livro, né? Bom, então as produções literárias de Simone são várias, né? Calipso e Ulisses, O Aprendiz de Tiradentes, A Descoberta de Tales, O Espelho Amalucado, A Pescaria dos Sapos. Muito bom. Você é uma mulher polivalente, uma mulher assim muito dinâmica. Como é que você consegue conciliar? Porque coordena o projeto SOS Terra, é membro da ULA, da Academia de Letras, e dona de casa, mãe, esposa. Como que você consegue conciliar tudo isso e ainda escrever, Simone? Nossa, Gabriela, aí eu pergunto para você, que também é uma mulher super dinâmica, será que a gente consegue? Até que ponto a gente consegue, né? É, Mas verdade. assim, a gente tem que tentar dividir o tempo da gente, né? Entre o que a gente precisa fazer, entre as nossas obrigações e aquilo que a gente gosta de fazer, né? E no caso, trabalhar com cultura para mim é um hobby, é um prazer, né? Então não me pesa.
quando eu falo que eu estou trabalhando com cultura ou com educação, eu não sinto peso nem cansaço, sabe? Beleza. Dizem que o tempo, né, a nossa preferência, esse tempo depende da preferência que a gente tem. É verdade. Se é prazeroso, arruma Uhum. sempre um tempo. É verdade, concordo com você. Coisa boa. E você faz poemas também? É interessante, né, Gabriela? Eu não me considero uma poetisa, apesar de que eu comecei escrevendo poemas, né? Igual eu falei, com 9 anos eu escrevi meu primeiro poema, que se chamava Cachoeira. Eu não lembro ele assim de cor, senão eu declamaria para você. Mas aí a poesia veio para mim como, acho que uma válvula de escape, sabe? Até hoje, se eu ficar triste, ou se eu ficar chateada com alguma coisa, eu escrevo poesias. Mas eu acho que eu não sou eu prefiro fazer ficção, prosa, né? Eu conheço poetas muito melhores do que eu, né? Poetisas muito melhores que eu. Então eu gosto muito da poesia, sou uma admiradora da poesia, mas eu não me considero tão poeta. Mas eu escrevo poesias. Mas me parece até que teve uma que deu origem a um livro. Então, aí, Tem como apresentar para nós? tem esse livro aqui, Hemoglobina Literária, o título dele vem de um verso de um poema meu, que é um poema chamado Dramática, que eu escrevi quando eu estava na faculdade de letras. E eu posso ler para você. Dramática. Há versos em minha garganta, sufocando-me. Há prosa em meu sangue, hemoglobina literária. Letras no lugar de células. Há sinapses de palavras em meu cérebro, neurolinguística. Sou toda lírica, épica, narrativa. Sou dramática. Muito bom. Muito Então, bom, o Simone. hemoglobina literária é para falar que a gente gosta tanto das palavras e da literatura que o sangue está impregnado de palavras, né, de literatura. Coisa boa. Então, Simone, muitíssimo obrigada pela sua presença. Você nos presenteou nessa tarde. Eu que agradeço, Gabriela. Muitíssimo obrigada. Com certeza vamos nos ver outras vezes. Com certeza. E a todos aqueles que estiveram conosco no programa Cultura em Evidência, o nosso muito obrigada e até a próxima semana. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.